E aí galera, chegando com mais um videozinho aqui pra vocês, demorou, a gente tava aguardando alguns dados e análises pra rodada de número 9. Então você tá curioso? Fique com o boleiro até o final e bora que bora! E salve, salve! Família boleiros e boleiras do Cartola, tudo bem? Seus doido maluco pro Cartola, sejam todos muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal Boleiros do Cartola 21. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Estou aqui, ó, estendendo meus tapetões pra vocês, sejam todos muito bem-vindos. É muito bom ter vocês com a gente, tá? Mas antes de começar esse vídeo, já vou perguntando pra vocês. Deixe aqui nos comentários, eu quero saber como foi a sua rodada. Se você mitou, zicou, eu acho que foi uma rodada muito boa, assim como nós já falamos no vídeo anterior da semana. Foi uma rodada boa, tô contente, fizemos aí um pouquinho mais de 100 pontos, ó. Apostas valem muito a pena, né? Mas enfim, deixa aqui nos comentários, é muito bom bater um papo com você e saber como que tá, né, a sua média aí no Cartola de 2022. E pra gente começar, lá vou lhe pedindo, pra você que não conhece o nosso canal, tá aqui ó, link vermelhinho, cara... Ajuda o canal, te inscreva aqui no link vermelhinho, clica nele, não te custa nada. Ative o sininho de notificação para ficar sabendo de todos os conteúdos e, claro, deixa um super like para fortalecer o canal. E sem muita enrolação, vou fazer aqui um vídeo rápido, básico, mas com algumas análises aqui para vocês. Como, né, pra gente apostar aí na rodada de número 9, qual o melhor caminho, tá bom? Vou colocar um time prontinho aqui pra vocês e, claro, vamos dar aquela analisada, aquela olhada pra gente conseguir continuar imitando, tá? Então fica até o final do vídeo com o boleiro e vamos pra cima. Então vamos lá, galera, começando aqui com o nosso resumo da rodada de número 9, tá? Temos aí os 5 melhores times com as melhores médias até agora, que é o Palmeiras, o Curitiba, o Atlético Mineiro, o Corinthians e o Santos, né? Teremos aí os 10 confrontos entre América e Cuiabá, Flamengo, Fortaleza, Bragantino e Internacional, Palmeiras e Atlético Mineiro, Botafogo e Goiás, Juventude e Fluminense, Ceará contra o Curitiba, Atlético Goianiense contra o Corinthians, Avaí pega o São Paulo e o Atlético Paranaense pegando o Santos, tá? E olhando aqui mais um pouquinho para baixo, teremos aí os top 5 os clubes que mais cede pontos até agora no Cartola, que é o Ceará, o Atlético Mineiro, o Juventude, o Fortaleza e o Atlético Goianiense. Passando aqui, galera, quero mostrar para vocês média de pontos conquistado em casa, os 5 melhores times, tá? Nós temos o Curitiba, o Atlético Mineiro, São Paulo, Santos e o Corinthians. Esses 5 times têm as maiores médias quando jogam dentro de casa. Já fora de casa, temos aí os 5 melhores times, com o Palmeiras, o Botafogo, Flamengo, Corinthians e Fluminense. Esses são os 5 times que têm as melhores médias no Cartola. Outra coisa muito interessante para nós, os melhores mandantes quando jogam em casa. Curitiba, São Paulo, Santos, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Principalmente vamos ficar de olho no Atlético Paranaense, tá bom? Melhores visitantes, tá? Quando joga fora de casa, nós temos o Fogão, o Timão, o Flusão, Parmeira e o nosso querido Cuiabá. Detalhes da partida entre América e Cuiabá. Você vê que o América tem uma porcentagem um pouco maior de vitória por estar jogando em casa. Cuiabá realmente não é um time, quando joga fora de casa, tem grandes resultados. América, o 8º melhor mandante e o Cuiabá é o 5º melhor visitante. Você olhando aqui mais para baixo junto com o boleiro, médias gerais de gols aí, 1 gol por partida para o América e o nosso querido Cuiabá, menos de 1 gol por partida. Como visitante, né, o Cuiabá tem uma média boa de 1 gol por partida e o América, olha só, hein, o América jogando em casa tem uma média de 2 gols, sofrendo aí, tá, menos de 1 gol quando joga fora dentro de casa. Já o Cuiabá é um time que sofre mais de 1 gol. Então você vê que a gente tem um time como o América, que é um time que faz gols, e o Cuiabá é um time que sofre gols quando joga fora de casa. Um bom jogo pra gente pensar aí, pensando no América. Já entre o jogo entre Flamengo e Fortaleza, não preciso nem falar muito, para mim o Flamengo é favorito, por mais que não venha tão embalado, você vê que ele é o 10º melhor mandante, e o Fortaleza é o 20º melhor visitante, é o pior visitante, né? E eu tive que esperar porque ontem o Fortaleza jogou contra o Ceará e acabou perdendo, tá? O Ceará venceu por 1-0. Então a saga do Fortaleza ainda continua ruim. Mas vamos dar uma olhadinha aqui nos dados com o boleiro, tá? O Flamengo aí quando joga dentro de casa tem uma média de gols de 1 gol e quando joga em casa, olha só, sofre metade, 50% dos gols. É um time que sofre poucos gols jogando dentro de casa. Já o Fortaleza, quando vem fora, tem uma média baixíssima, menos de 1 gol, é uma das piores ataques, né? E sofre em média de 2 gols quando joga fora de casa. Então, é um jogo da gente prestar muito atenção em fechar uma zaga do Flamengo e também fazer apostas principalmente nos laterais e nos atacantes do Flamengo, porque o Flamengo vai pra cima e vai vencer esse jogo aí.
Já no jogo do Bragantino Internacional, vamos dar uma olhadinha aqui, tá? Uma média grande de empate. Eu também acho que esse jogo tem grandes chances de dar um empate, até porque o Internacional é um dos times que mais empatou até agora e o Bragantino vem deixando a desejar e inclusive perdeu aí na Copa do Brasil pro Goiás nos pênaltis, né? Então não tem mais nada a fazer, somente pensar no Brasileirão. Quem sabe agora, dentro do Brasileirão, o Bragantino dá aquela arriada pra cima, né? Mas vamos olhar aqui os dados do Bragantino. É o 11º melhor mandante, Internacional é o 8º melhor visitante. Tem uma boa data aí o Internacional quando joga fora de casa. Mas como eu falei, boa chance de um jogo ser de empate. Você vê que o Bragantino jogando dentro de casa tem uma média de mais de 1,5 gols por partida e sofre menos de 1 gol. Já o nosso querido Internacional, quando joga fora de casa, tem costume de fazer menos de 1 gol e é um time que geralmente sofre 1 gol por partida quando joga fora de casa. Então vamos ficar de olho que é um jogo que pode ser ali o seu 0-0, até um jogo que dá para se apostar aí numa zaga bem fora da curva. Esse é um jogo bastante complicado porque é um grande clássico, Você tem o Palmeiras enfrentando o Atlético Mineiro, os dois times que estão lá em cima, tá? O Palmeiras vem de uma ascensão um pouco melhor do que o Atlético Mineiro. O Atlético, por mais que tenha vencido o último jogo, tá dando sustos na gente, então vamos ficar de olho. Então nós temos aí, você vê que os dados são muito parecidos, né? Palmeiras é o 7º melhor mandante contra o 7º melhor visitante. Quando o Palmeiras joga em casa, tem uma média de 2 gols feitos e sofre apenas 1 gol por partida. Já o nosso querido Atlético Mineiro, quando joga fora de casa, costuma fazer acima de 1 gol, entre ali 1 gol e meio, e também costuma sofrer gol. Para mim é um jogo também cara de empate ali, mas um jogo que vai acontecer gol para ambos os lados. Tomem cuidado em fechar defesas. Vejo uma boa probabilidade para laterais neste confronto. Já passando para o confronto entre o Botafogo e Goiás, eita, Botafogo que só nos decepciona, é o 15º melhor mandante contra o Goiás, que é o 12º melhor visitante, tá? Bem parelho, tá? Eu até nesse jogo falaria, vamos apostar firmemente no Botafogo, que é muito provável que o Botafogo vença, mas o Goiás vem comendo pelas beiradas e vem surpreendendo. E outra, é um time que costuma tirar SG, principalmente no final do jogo. Tomem cuidado, porque o Botafogo também sofre gols e nos dados nos mostra isso. Você vê que o Botafogo jogando em casa tem costume de fazer mais de 1 gol e meio e de sofrer também uma média de mais de 1 gol e meio, tá? Então é um time que dá brechas de fazer gols, tá bom? Já o nosso querido Goiás, quando vem jogando fora de casa, é um time que faz pouquíssimos gols, tá? Tem uma média baixa, menos de 1 gol por partida, só que é um time que sofre muitos gols, quase 2 gols quando joga fora de casa. Olhando por esses dados, dá sim pra gente fazer uma aposta principalmente no meio de campo e também no ataque do Botafogo. No próximo confronto teremos Juventude e Fluminense, um jogo também muito complicado, por mais que eu acho que o Juventude em casa é um time perigoso, eu daria essa vitória para o Fluminense. Acho que o Flusão tem capacidade de vencer. E os dados vai nos falar isso. Vamos lá? Olha só, Juventude é o 18º melhor mandante, quer dizer, um dos piores quando joga em casa. Você vê que é um time que faz menos de 1 gol por partida e sofre quase 2 gols jogando em casa. Isso dá brecha para colocar os atacantes do Fluminense. Fluminense é o 4º melhor visitante, é um time muito forte quando joga fora de casa. Os dados mostram que o Fluminense vem fazendo mais de 1 gol por partida quando joga, né, fora de casa e sofrendo 1 gol. Eu até diria aqui que dá para fazer uma aposta na zaga do Fluminense. Acho que vale fazer essa apostinha aí. Falando um pouquinho de Ceará e Curitiba, Ceará que vem de uma vitória em cima do Fortaleza, jogo válido, né, pelo Brasileirão, mas que não contou para o nosso Fantasy Game do Cartola. Um jogo muito complicado, por mais que eu vejo que o Ceará, né, venceu esse confronto aí do Fortaleza, venceu somente 1 gol. O Curitiba tem grande chance, por mais que não tenha feito um bom resultado no último confronto, acho que o Curitiba tem chance de vencer esse jogo e também, mas assim, pensando firmemente que pode ser um jogo que empata. Pra você ter ideia, olha só, o Ceará jogando em casa é o pior mandante, tá lá, ó, 20º melhor mandante, quer dizer, é o pior, né? Tem aí costume de fazer 1 gol quando joga em casa e sofrer mais de 2 gols, galera. É um time que sofre muitos gols jogando em casa, tá? O Curitiba, quando vem jogando fora de casa, é o 16º melhor visitante, uma média de 1 gol feito e sofre também 2 gols. Então, eu acho que é um jogo de empate, até vejo um jogo aí que ambas as equipes vão fazer gol. Tome cuidado com ambas as defesas. Vejo muito interessante apostar nos laterais de ambos os times e principalmente no ataque do Curitiba. Acho que é muito válido. Lembrando que o Curitiba terá desfalques. Exemplo aí, o Léo Gamalho. Se você quer saber de mais informações e notícias, aqui embaixo nos nossos links tem os grupos do WhatsApp do Boleiro. A gente passa todas as informações, desfalques, quem joga, quem não joga, e também lá no nosso Instagram, tá? Então se você quer fazer parte aqui da família, tá tudo aqui especificando pra você. Belezura? Bora pro próximo jogo. Atlético Goianiense e Corinthians. Por mais que eu acho que o Corinthians até tem uma pequena tendência de vitória para esse confronto, jogar em casa com o Atlético Goianiense é muito perigoso, tá?
tomem cuidado, tomem muito cuidado. O que traz um pouco de tranquilidade é que o Atlético Goianiense é um time que faz pouquíssimos gols, tá? Então até dá para se pensar, quem sabe aí, numa ousadia de fechar uma zaga do Corinthians, tá? É uma aposta. Vemos aí que o Atlético Goianiense é o 12º melhor visitante e o Corinthians, olha só, é o 2º melhor visitante. Dados interessantes pro lado do Corinthians. O Atlético, quando joga em casa, tem uma média de 1 gol e sofre menos de 1 gol. É um time, como eu falei, jogando em casa é perigoso, é arriscado. Já o nosso querido Timão, quando joga fora de casa, é um time que costuma fazer em torno de 1 gol e meio por partida, mas também sofre 1 gol e meio por partida. Por isso que eu falei, tome um pouquinho de cuidado com a defesa. Eu até acho que pelo Atlético fazer pouquíssimos gols, vale uma aposta, uma ousadia aí. Forte aqui no meio de campo do Corinthians. Cara, próximo confronto muito interessante entre Avaí e São Paulo. Eu vejo o seguinte, todos os dados mostrando que o São Paulo é favorito. Só que a gente tem que ver, olha só, não tá, as minhas ideias não mentem com os dados. São Paulo é o 14º melhor visitante, quer dizer, um dos piores. O Avaí em casa, como eu sempre venho falando, é o 5º melhor mandante. É um time muito bom quando joga dentro de casa. O São Paulo, quando joga fora de casa, é um time sem raça. Né? Pode ser que vença esse jogo, até acho, porque digamos que o esquadrão do São Paulo é um time melhor do que o Avaí. Só que o São Paulo é um time que sofre bastante gols e dá liberdade principalmente para os pontas. Então quem quiser apostar contra o São Paulo, acho sim que o Avaí tem grande tendência de fazer um golzinho no São Paulo. Agora, mostrando pelos dados, o nosso querido Avaí, olha só, não é ruim os dados do Avaí quando joga em casa. Quase 2 gols feitos por partida em casa e toma um golzinho, sempre sofre um golzinho. Por isso que assim, pensar no ataque do São Paulo é sempre muito bem-vindo. Mas dá uma olhada no São Paulo. São Paulo não tem uns dados muito bons não, né? A média geral de gols sofridos do São Paulo é mais de 2 gols por partida e quando joga fora de casa, 1 gol e meio. Já fazendo seus golzinhos, sempre um golzinho quando joga fora de casa. Eu acho que o São Paulo faz um gol, mas tome cuidado com a defesa do São Paulo, beleza? O Avaí é um time perigoso. Passando para o nosso último confronto, esse eu acho um confronto interessantíssimo entre o Atlético Paranaense e o Santos. O Santos vem decaindo e o Atlético Paranaense vem subindo aos poucos. Não é aquele time que agrada 100%, mas é um time perigoso. Então, para você ver, ele já passa a ser o 6º melhor mandante, com uma média de 1 gol feito em casa e sofre menos de meio gol quando joga em casa. É um time bem seguro. O Santos, olha só, já o Santos fora de casa tem, olha só, como visitante, a média de gols feito é 0,33, cara. É assim, a cada 200 minutos o Santos faz um gol aí fora de casa. É muito baixa a média e sempre sofre um golzinho fora de casa. Então assim, acho até que dá para fazer uma aposta ousada no Atlético Mineiro, assim como eu falei na rodada passada, eu fechei a zaga do Atlético Paranaense e me dei bem, tanto que eu passei do 100 pontos. Então acho que vale uma apostinha sim, principalmente também no ataque e lateral esquerdo do Atlético Paranaense. Galera, vamos lá. Trouxe aqui agora, pra gente dar essa continuidade, nas últimas 5 rodadas, vamos junto aqui com o Boleiro ver os times que tem aí a melhor média e os times que cedem, né, as maiores médias. Então, confrontos aqui, automaticamente os confrontos tá muito bem parelho, tá? Mas jogo interessante da gente apostar os times que vão jogar em casa. Flamengo, América, Palmeiras, Botafogo e o Atlético Paranaense. Esses 5 times, para mim, têm uma boa média jogando em casa, acho que vale a pena. E os times que vão enfrentá-los também são times que cedem. Fortaleza cede, né? O Atlético Paranaense não cede tanto, mas o Palmeiras é perigoso, por isso eu acho que vale. O Goiás cede muita pontuação, por isso que eu falei do ataque do nosso querido Fogão, tá? O Curitiba cede, mas o Ceará não é um time de conquistar tanta pontuação. E como eu falei, entre esse jogo entre Santos e o Atlético Paranaense, é um jogo bom de apostar no Atlético Paranaense, tá? Já a média, tá? Cedida em casa. Times que mais cedem quando jogam em casa, justamente o Botafogo, Juventude e o Ceará. Então, como eu falei para vocês, que o ataque do Curitiba é excelente, apostar no Fluminense é bom, porque o Juventude é um time que cede bastante pontuação, e também, como eu falei da questão do ataque meio do Palmeiras, também a questão do Atlético Mineiro jogando fora de casa é um dos times que mais tem conquistado média. Então, acho sim que vale fazer uma aposta. E pra gente ir ajustando, tá? Vamos olhar os goleiros, tá? Então você vê os times que mais conquistam pontos com os goleiros em casa. Preste atenção, cartoleiros que querem apostar em goleiros. Então, o América, o Bragantino, Palmeiras e o Atlético Paranaense. 5 times que conquistam muitos pontos com os seus goleiros. Mas vejam só, Cuiabá não é um time de ceder tanta pontuação, tá? Agora, esse jogo do Santos novamente mostra que é válido fazer uma aposta nessa parte defensiva, porque o Santos é um time que cede, tá? O Curitiba cede muita pontuação para goleiro, tome cuidado.
que o Ceará não vem conquistando pontuação dentro de casa. Já o goleiro do Palmeiras, eu acho que vale fazer uma aposta, assim como o goleiro também do nosso querido Mengão, tá? Já fora de casa, os times que vêm conquistando pontuação com seus goleiros é justamente o Cuiabá, o Atlético Mineiro, o Goiás, o Fluminense e também o Santos. Novamente, esse jogo do Santos é um jogo interessante. Eu, particularmente, independentemente que eu vou apostar no Atlético Paranaense, gosto muito do goleiro do Santos. Para qualquer rodada, eu sempre vejo. É um cara que vem salvando muito essa defesa do Santos. Eu acho sempre uma boa. Pena que é um goleiro que custa caro, mas se você tem cartoleta, vale fazer a aposta, tá? Goleiro bom jogando fora de casa que eu indico pra vocês, goleiro do Fluminense, acho que é uma boa, tá? O goleiro do Atlético Mineiro, o do Cuiabá nem tanto. Agora, o do nosso querido Internacional também é uma boa. Passando para os nossos laterais, basicamente aqui olhando aqui, ó, laterais que vem conquistando bastante pontuação em casa, América, Flamengo, Atlético Goianiense e também novamente o Atlético Paranaense. Os dados estão levando aí, ó, que esse jogo do Atlético Paranaense vai ser um jogo bom. Vamos ficar de olho, porque o Santos também é um time que cede. Olha só, outro confronto bom. Fortaleza cede muita pontuação para lateral. Então os laterais do Flamengo também para mim é muito válido, assim como os laterais do Botafogo jogando em casa, acho sim que vale uma aposta. Uma aposta ousada são nos laterais do Atlético Goianiense, tá? Já fora de casa, laterais que eu vejo que pode dar bom. Os laterais do Fluminense, porque o Juventude cede bastante pontuação, beleza? Os laterais, pelo menos um do Curitiba, porque o Ceará cede, tá? E também laterais, olha só, do nosso querido Atlético Mineiro, também acho válido, porque tanto Palmeiras quanto o Atlético Mineiro são times que trabalham muito pelas beiradas, então tem a tendência de trazer boas pontuações. Pra gente fechar essa parte defensiva, vamos falar aí dos zagueiros, tá? E novamente, você vê que América, Flamengo, né, e o Atlético Paranaense são times que vêm mostrando pra nós que zagas aí, né, pra apostas, né, como a gente tá finalizando, digamos aqui, né, times que dá pra se pensar numa zaga em casa, o time do Flamengo, tá? O time do Atlético Paranaense, pra mim, as duas zagas mais seguras pra fazer uma aposta mais segura, tá? Uma aposta ousada do América, acho que vale a pena, do Palmeiras nem tanto, talvez do Atlético, do Bragantino, porque, como eu falei, o nosso querido Inter é um time que vem empatando muito e pode trazer um resultado de 0-0. Então vamos ficar de olho nisso aí, tá? Já jogando fora de casa, você vê que a zaga também do Atlético Mineiro, tem um número muito bom de média, mas pensando mais num gol, numa assistência, porque assim, acho sim que o Palmeiras vai furar essa zaga, tome cuidado, que todo mundo que tá apostando zaga do Atlético Mineiro tá se dando mal. Cuidado. Agora, a zaga aí do Corinthians, como eu falei lá no início, é a zaga que vem conquistando mais pontuação fora de casa. O problema é que o Atlético Goianiense não cede, mas eu acho que vale uma aposta arriscada, tá bom? Essas são as zagas que eu vejo fora de casa que dá para fazer uma apostinha. Passando para os nossos meio-campistas, vamos lá. Jogo que chama bastante atenção. O jogo do Palmeiras, a gente vê que é um jogo que o Palmeiras conquista a pontuação com seus meias e o Atlético Mineiro é um time que cede bastante. Então, meias do Palmeiras é excelente. Os meias do Flamengo, para mim também, jogando em casa, é uma boa porque o Fortaleza cede, tá? Os meias do Atlético Paranaense também e uma aposta ousada nos meias do Avaí, porque o São Paulo também é um time que sofre, beleza? O Corinthians é um dos times que mais cede médias para meio-campistas. Então, se você quiser arriscar, que se você não for do Corinthians, em um dos meias do Atlético Goianiense, vale a pena. Até porque o ataque do Atlético Goianiense não funciona. O que funciona é o meio de campo. Então, quer fazer uma aposta ousada? Vale arriscar. Já fora de casa, tá? Meias aí. Você vê que o do Fluminense é uma boa, porque o Juventude cede. O do Curitiba é bom, por mais que não temos o Andrei, é uma boa, porque o Ceará é um dos times que mais cede pontuação para meio campista. Os meias do Corinthians, tá? E uma aposta ousada nos meias do São Paulo. Para mim, esses são os meias que dá para fazer uma aposta jogando fora de casa. Para a gente fechar na parte do ataque, vamos ver os atacantes que mais vem pontuando em casa, justamente o do Flamengo, o do Botafogo, olha aí o Avaí, como eu disse para vocês, tá? Você vê que são 3 times que chamam atenção. Inclusive esse do Botafogo, porque o Goiás é o time que mais cede pontuação quando joga fora de casa, então vale fazer uma aposta. Fortaleza, por mais que não cede tanta pontuação, a gente vai apostar no Flamengo, isso é fato. Uma aposta nos atacantes do América é muito válido para essa rodada, do Avaí, tá? Também acho que o do Atlético, perdão, o do Bragantino é uma boa também, esses times jogando em casa. Já fora de casa, não tem como deixar os atacantes do Atlético Mineiro, por mais que o Palmeiras não ceda, o Atlético Mineiro é o time que mais conquista pontos jogando fora de casa. Os atacantes do Curitiba, excelente, porque o Ceará é o time que mais cede pontuação quando joga em casa. Os atacantes do São Paulo, tá bom? Esses são os times que eu vejo grande probabilidade. Uma aposta nos atacantes do Fluminense, beleza? Então, galera, para finalizar, meus palpites aqui, jogos que eu acho, assim, que a gente tem que apostar, tá?
assim, times que acho que vai dar certo, tá? O jogo do Flamengo e Fortaleza, pra mim, unanimidade, tá? O jogo do Botafogo e Goiás, o jogo do Fluminense e Juventude, beleza? E vejo também que esse confronto do Atlético Paranaense contra o Santos, pra mim, é uma boa aposta no Atlético Paranaense. Agora, 3 jogos aí pra aposta. No jogo do América, eu acho que o América dá pra fazer uma aposta, tá? O jogo entre Palmeiras e Atlético Mineiro, acho que vale fazer uma aposta, só não faria aposta nas zagas, beleza? Do Curitiba, do Corinthians, esses são, né, esses jogos que eu faria uma apostas mais ousadas, beleza? Então essas foram as dicas e análises para a rodada 9. Vou deixar aqui para vocês alguns jogadores aí que eu acho que vale fazer uma aposta, beleza? Bora lá com o boleiro. Então, chegando aqui nos goleiros, vou deixar 5 dicas para vocês de goleiros que eu acho bem válido para essa rodada. Vamos baixar aqui. Nossa primeira indicação vai para o nosso querido Bento do Atlético Paranaense. Nossa segunda indicação, uma aposta bem ousada, Tadeu do Goiás, que vem fazendo excelentes partidas. Terceira indicação, Fábio do Fluminense, acho que é uma boa, tá? Agora, do outro lado, o Gatito Fernandes também acho que é uma boa aí o jogo do Botafogo contra o Goiás. E minha quinta última indicação para vocês aqui, tá? É o nosso querido Neneca, Hugo Souza do Flamengo. Beleza? Essas são as 5 dicas do boleiro para goleiro. Boleiro, goleiro. Nossas 5 dicas de laterais aqui para vocês. Minha primeira indicação para vocês vai para o nosso querido Mateuzinho do Flamengo. Acho uma boa, ele é bem ofensivo e é um jogo que o Fortaleza vem cedendo pontuação. A gente viu isso nas análises. Então, vai a nossa primeira indicação. Nossa segunda indicação vai para o nosso querido Abner Vinícius, que já tem uma assistência e um gol e é um cara que já tem 21 desarmes. Então, vale ficar muito de olho nesse malucão aí, tá bom? Nossa terceira indicação aí para vocês, baixando mais um pouquinho, vai pro Ayrton Lucas do Flamengo, acho que vale uma aposta também, e essa dobra do Flamengo, tá? A nossa quarta indicação vai para Daniel Borges do Botafogo, eu vejo que é um jogo muito bom para ele, já tem um gol e uma assistência e 13 desarme. E nossa quinta última indicação, uma aposta bem ousada, vai pro Wellington do São Paulo se jogar. Acho que pode dar bom. 8 desarme, já tem 2 assistências no campeonato. Beleza? E agora vamos dar 5 dicas rapidinhas aí dos nossos zagueiros para a rodada de número 9. A minha primeira indicação para vocês vai para o Raul Gustavo, do nosso querido Timão. Acho que vale uma pena, é um zagueiro que desarma bastante e já tem gol, tá? Minha segunda indicação aí para vocês vai para Pedro Henrique, do Atlético Paranaense. Tá? Acho que é um jogo legal para ele. Nossa terceira indicação, bem ousada, já tem uma assistência, tá? Vai para o Manuel do Fluminense. Beleza? Nossa quarta indicação, vamos falar de Rodrigo Caio do Flamengo. Acho que é uma boa, acho que é um jogo que o Flamengo vai se dar bem na defesa e vai dar bom pra nós, tá bom? Diego do São Paulo, acho que é uma boa aposta também, uma aposta bem ousada e vale essa aposta daí, tá bom? E nossa última indicação vai pro Vitão do Internacional. Fechou? Passando para os nossos meias, tá? Vamos deixar 5 dicas de meio-campistas aqui para vocês fechar aí. Galera, eu chego aqui para falar para vocês, Rafael Veiga, Nátio Fernandes e Scarpa. Galera, desculpa, não é dicas, então não vou falar deles. São 3 jogadores que tem que estar no seu time aí, tá bom? Então eu vou dar 5 dicas fora da curva aqui para vocês para apostar, tá? Acho que o Rubens do Atlético Mineiro vale fazer uma aposta, assim como eu indiquei na rodada passada e deu certo, então vai nossa primeira aposta aí, tá bom? Ranieri do Avaí é uma segunda aposta que eu acho válida, tá bom? O cara já tem 18 desarmes e um gol, é um cara muito ofensivo e o São Paulo sofre muito com o meio-campista, tá? Nossa terceira indicação vai para Ganso do Fluminense, acho que vale uma grande aposta para ele. Nossa quarta indicação vai pro Terans do Atlético Paranaense e nossa quinta última indicação, tá? Vou deixar aqui bem fora da curva, vai para o Ilha Arão, tá? Por mais que ele joga ali como volante, bem recuado, ele vem fazendo gols, tá, de cabeça. E o nosso querido Fortaleza é um time que sofre por isso. Então eu vou dar essa indicação fora da curva, tá bom? Galera, chegando aqui no ataque, é a mesma coisa, esses youtubers que ficam dando dica de Caleri, Hulk, os caras provável, velho, pra mim é fanfarrão, né? São os caras que tem que estar no time. Inclusive a gente fez análise que apostar no São Paulo é bom, que o Atlético Mineiro é bom. As nossas análises mostraram isso. Então é o seguinte, não vou dar dica de Caleri, nem de Hulk, tá bom? Por quê? Nem de Pedro, que é um dos mais escalados da rodada do Flamengo, que tem que estar no teu time, porque não são dicas, são realidades, tá? Então a gente tá aqui para dar dicas ousadas. Então,
por exemplo, muita gente não ia, mas Igor Paixão é uma excelente aposta, o Erisson é uma segunda excelente aposta. Fica de olho no Muriqui, mesmo que seja contra o São Paulo, já tem uma assistência e 2 gols, beleza? Tá? Muita gente vai de Pedro, dobra aí com o Bruno Henrique que vai dar bom, tá bom? Vamos lá, outra dica bacana para você pensar, dá uma olhada com muito carinho no Steve Mendonça, do Ceará, tá? O cara já tem 3 gols no campeonato, é muito forte, uma média de quase 6 pontos, e o Curitiba é um time que sofre, então vale fazer essa aposta aí, tá bom? Outra dica para você também, bem fora da curva, tá? Vou deixar indicado para vocês aqui o Arthur, assim como indicamos na rodada passada do Bragantino, o Pedro não vou nem falar. Outro cara pra gente ficar de olho aqui fora, bem fora da curva, tá? Vocês vão me chamar de louco, mas eu acho que vale uma aposta. É o Nicolas do Goiás, tá? Acho que vale fazer essa aposta fora da curva. E para fechar, o Pedro Rocha do Atlético Paranaense, tá bom? Dicas fora da curva, porque o restante é básico, tem que estar nos seus times aí. 5 técnicos pra gente fechar então nossas dicas aqui, tá bom? Vou deixar aqui para você como indicação Vitor Pereira do nosso querido Timão, tá? É minha primeira dica de técnico. Segunda dica, Paulo Souza do Flamengo. Terceira dica, Luiz Felipe Scolari, nosso Felipão. Acho que vai dar bom para ele. Nossa quarta indicação, aposta, Fernando Diniz. E nossa quinta indicação vai para Wagner Mancini do América, tá bom? Então passa uma lista de jogadores, posição por posição, espero que vocês gostem. Vamos deixar o nosso time posto aqui para vocês agora como vai ficar. Bora lá! E é isso aí, galera. Pra gente finalizar, tá? Esse é o nosso time. Vou no 4-3-3 como sempre, é assim que eu gosto de ir. Com o goleiro Bento do Atlético Paranaense, tá? Raul, Gustavo e Manuel na zaga, Abner Vinícius e Mateuzinho nas laterais. Meio campo, vou de pé do nosso amigo Pereira, nosso Terãs e Scarpa do Parmeira. Ataque, vou de Pedrão, Edson de capitão e Caleri do São Paulo. Nosso professor é Paulo Souza, beleza? Então, nesse nosso time aí custou somente 123 cartoletas, tá um timaço, um time bom pra pontuação aí. Eu tô indo sem Hulk, que é uma aposta minha, tá? Mas, como eu falei pra vocês, o Hulk é um jogador sempre que pode estar no nosso time. Então é isso, galera. Muito obrigado aí por ter ficado conosco até esse exato momento. Deus abençoe a todos. Obrigado pela força aí, sempre que vocês dão pro canal. Boa rodada, boa mitada. Fiquem com Deus e fui!